Estou de volta! Eu babei. Deixa. Estou de volta para mais um vídeo. Professor, como sexta-feira foi feriado devido à Sexta-feira Santa, então eu vou trazer a aula que era para ser postada sexta-feira hoje, tá? Então seria a segunda aula com respeito à meta número 3 de vocês, que ficou faltando para vocês terminarem os exercícios da meta número 3. A professora, e a meta número 4? Eu vou postando ao longo da semana, só que daí não vai ser com uma atividade, a atividade vai ser recorrente a essa aula a atividade vai ser recorrente a essa aula da meta número 3, e daí na meta número 4 eu deixo para postar lá durante a semana, mas daí como atividade para sexta-feira. Fiquem tranquilos, não se preocupem, e agora, vem comigo! Preparados? Então, meus queridos alunos, a gente dá sequência da aula número 1. Então, essa vai ser a aula número 2 da meta 3, tá? O que a gente viu na aula número 1, então? Foi exatamente a nossa equação reduzida. E a equação reduzida eu apresentei a fórmula lá para vocês, que é justamente essa que vocês têm à frente. Quem não observou o vídeo, volta lá no meu primeiro vídeo para ver a explicação exatamente sobre essa fórmula. Bom, a partir de agora, eu vou entrar então na equação geral da nossa circunferência, tá? É isso que a gente vai determinar agora. Essa é a equação reduzida, a gente vai determinar a equação geral, tá? Como eu tenho dois produtos notáveis aqui, ó, eu vou desenvolver esses produtos notáveis. Lembra lá, se você não recorda como faz o desenvolvimento. Você tem que repetir ele aqui, ó, 2 vezes, fazer todas as distributivas e tirar então o desenvolvimento completo do produto notável, tanto para o x quanto para o y. É isso que eu vou fazer nesse primeiro passo. Então vai ficar exatamente assim, ó. Desenvolvendo os quadrados da nossa equação, nós temos o seguinte, ó. Repara aqui, ó, quadrado do primeiro termo, x ao quadrado. Porque o sinal está de menos, ó, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Ó, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Mais, sempre o último termo é positivo, o quadrado do segundo termo. Ó, o quadrado do segundo termo. Então, esse é o desenvolvimento, essa parte do x, desse produto notável. A mesma coisa eu vou fazer para y agora. Ó, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo e, por último, mais o quadrado do segundo, tá? Tudo isso igual a r ao quadrado. Se você não entendeu o desenvolvimento, repita isso aqui, ó, 2 vezes, o que está entre parênteses, e faça todas as distributivas. Você vai ver que você vai chegar exatamente nesta parte aqui, tudo bem? Vamos lá, então. Então, eu fiz o seguinte, ó. Eu coloquei, repeti o x ao quadrado, o y ao quadrado eu trouxe para a primeira parte aqui, ó, na equação. Ah, professor, por que você fez isso? Eu já vou explicar o porquê. Coloquei esse menos 2 vezes xc, da mesma forma que tem um menos 2, só que com um y, ó. Menos 2 vezes y yc. Então, eu agrupei todos os termos que tinham um menos 2, ó. E todos os termos que têm a coordenada do centro ao quadrado, eu vou agrupar também, ó. Então, eu coloquei o xc ao quadrado mais o yc ao quadrado nesta outra parte do termo da equação geral. Esse r ao quadrado que está positivo desse lado da equação, eu trouxe ele para o lado esquerdo, então ele ficou negativo. Tudo isso igual a zero, porque sempre as equações gerais são iguais a zero. Nossa, professor, nós vamos ter que trabalhar com essa equação gigantesca? Sim, meus queridos alunos, vamos trabalhar com essa equação gigantesca. Aí vocês já estão quase suando frio, né? Aí vocês perguntam, peraí, professor, essa então é a última fórmula da geometria analítica que a gente vai observar? Aí eu olho para vocês e digo, não é a última fórmula, ainda tem mais. Então, meus queridos alunos, prestem atenção no que significa cada um dos termos dessa fórmula. Então, eu coloquei aqui de cores diferentes, ó, para vocês repararem aqui, ó, em cada uma das partes. Eu coloquei essa parte em preto, essa parte em vermelho e essa parte azul. O que significa cada uma dessas partes, então, na equação geral da nossa circunferência? Vamos ver aqui, então, ó. Primeira parte, como que a gente reconhece que uma equação
é uma circunferência, exatamente por esses dois termos, gente. São os primeiros termos da nossa circunferência. Se esse x ao quadrado e se esse y ao quadrado, repare que não tem o czinho aqui embaixo, que representa x do centro e y do centro. Isso aqui ocorre só na parte azul. Então, o que não tem o centro, a coordenada de x ao quadrado e y ao quadrado, olha só, para ela ser uma circunferência, esses dois números que vão estar à frente do x ao quadrado e do y ao quadrado têm que ser exatamente iguais. Por exemplo, aqui ó, no primeiro exemplo mais básico, tem como não aparece 1 na frente do x ao quadrado e 1 na frente do y ao quadrado. Então, por isso, essa equação é uma circunferência. Ah, professor, e se tivesse um 3 na frente do x ao quadrado e um 3 na frente do y ao quadrado? Também é uma circunferência, porque os dois valores são iguais. Professor, e se fosse diferente? Na frente do x ao quadrado tivesse, por exemplo, o número 2 e na frente do y ao quadrado tivesse o número 5. Então, não é uma circunferência. Professor, o que é então? É tudo menos uma circunferência. O que a gente está estudando aqui é uma circunferência. Então, só vai ser uma circunferência se os dois valores na frente forem iguais. Professor, e se esse sinal aqui for menos? Não é uma circunferência. Só pode ser uma circunferência se esse sinal estiver positivo. Ou, em exceções, se o x ao quadrado e se o y ao quadrado ao mesmo tempo estiverem com valores negativos. Por quê, professor? Porque como essa é uma equação geral, eu posso multiplicar a minha equação inteira por menos 1 e aí os dois valores que são negativos vão se tornar positivos. Somente nessa exceção. Mas se tiver apenas o sinal de menos entre os dois, não é uma circunferência. É entendido? Muito bem. A segunda parte, em vermelho, é onde a gente vai determinar o nosso centro da circunferência. Então, o centro, ele sai justamente dessa parte em vermelho, do menos 2 vezes x vezes xc e menos 2 vezes y vezes yc. Aqui, gente, tem que tomar muito cuidado para não se confundir justamente com os sinais, ó. Porque em cima, ó, repare que não tem o sinal de menos, só que aqui embaixo tem o sinal de menos, e isso causa muita confusão entre os alunos. Então, por isso que tem que prestar muita atenção. E a última parte, a parte em azul que está faltando, bom, se a gente determinou o centro na nossa equação geral, a gente pode determinar uma outra distância, que é exatamente o que a gente determinou na equação reduzida, que é o nosso raio. Então, a parte em azul aqui, gente, ó, é o que vai dar o nosso raio agora. Repara aqui só o seguinte, o raio agora não é apenas esse r ao quadrado aqui, ó. Ele leva todos esses termos juntos com ele para definir o nosso raio. Tá? Então, por isso que tem que tomar muito cuidado, porque essas incógnitas aqui, ó, elas não dependem da variável x nem da variável y. Ah, professor, mas tem x e tem y aqui. Só que repare que isso aqui é uma coordenada do centro, ó, é o xc. Isso aqui vai ser um valor numérico. O yc também vai ser um valor numérico. Esse x e esse y da parte preta e da parte vermelha, eles são, ó, variáveis aqui, ó, da nossa circunferência. Isso aqui são valores numéricos, tá? Ó, são valores fixos pra gente. Então, cuidado para você não confundir quem é xc com quem é x e quem é yc com quem é y, tudo bem? Ah, professor, mesmo assim não consegui entender ainda. Calma, eu já vou fazer exercícios práticos, exemplos para vocês compreenderem, tudo bem? Professor, eu tô vendo, veio um monte de fórmulas e eu vou ter que decorar tudo isso para o vestibular? Então, gente, no vestibular não tem formulário. Todas as equações que eu passei para vocês até agora da geometria analítica, vocês têm que saber resolver. Tá, professor, mas eu só lembro da distância entre dois pontos. Bom, com a distância entre dois pontos, você chega na equação reduzida da circunferência. E com a equação reduzida da circunferência, você abre os quadrados, né, desenvolve o produto notável e você vai chegar na fórmula geral. Então, se você não lembrar dessa fórmula para o vestibular, você desenvolve a equação reduzida, chega nela e aí utiliza no determinado exercício. Porque a maior parte dos exercícios de vestibular vem na equação geral da circunferência. Não vem facinho na equação reduzida que a gente viu nos exemplos anteriores. Vem sim na equação geral. Nossa, professor, mas tá louco, é muita fórmula. Eu sei. Quando eu tava na idade de vocês, eu também observava que era muita fórmula, mesmo gostando da matemática. Gente, eu sei que isso assusta, porque assusta até o Batman. Se assusta o Batman, como que não vai assustar a gente? Claro que assusta. Então fiquem tranquilos, vamos agora para os exercícios para vocês entenderem um pouquinho melhor. Vamos lá. Primeiro exemplo.
ele pede o seguinte no exemplo. É o mesmo exemplo da equação reduzida da circunferência. Determine o centro e o raio das equações de circunferência abaixo. Então, agora a equação de circunferência vai vir assim para você. Ó. Olha só como ela veio. Aqui agora, nós não temos uma equação reduzida. Então, não tem como só eu bater o olho para essa equação e definir o nosso raio e o nosso centro. Eu preciso agora utilizar todas aquelas fórmulas que eu expliquei do slide passado sobre a equação geral da circunferência. Porque o que vocês observam aqui, ó, isso aqui, ó, é uma equação geral de circunferência, tudo bem? Não é que o raio aqui não está aparecendo o XC e não está aparecendo o YC, é zero. Agora não, gente, porque agora a gente possui esses termos intermediários aqui, ó, e o último termo final. Tá? Então, a partir deles, nós vamos definir o centro e o raio da nossa circunferência. Vamos lá, então. Primeira pergunta para vocês. Olha só. Vamos, então, aqui, ó, observar a fórmula geral da circunferência, que eu passei no último slide, e vamos utilizar para esse exemplo assim. Ó. É assim que uma equação vem para vocês. Então, lá. Primeira pergunta é o seguinte. É uma circunferência? Olhem para essa equação e me respondam. É uma circunferência? Porque sim. Porque aqui, ó, o valor que está à frente do x ao quadrado e à frente do y ao quadrado, eles têm que ser exatamente iguais. Eu pergunto, eles estão iguais? É exatamente igual aqui, não é? Ó? Então, é 1 para x ao quadrado e 1 para y ao quadrado. Ó. Então, eles são iguais. Então, sim, professor. E se x ao quadrado mais y ao quadrado, que é a primeira parte da nossa equação geral, sim, positivo. É uma circunferência. Curti, legal. Muito bem. Segunda pergunta. Professor, qual que é o centro da nossa circunferência? Lembra, centro eu vou utilizar a parte em vermelho. Então aí eu explico para vocês. Ó. Lembra que na equação reduzida nós encontramos uma coordenada do centro para x, que é o xc, e uma coordenada do centro para y, que é o yc? Nós também temos que encontrar aqui o nosso xc e o nosso YC. Só que agora eles estão acompanhados do menos 2y e do menos 2x. Ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Primeiro, vocês vão reparar na equação geral. Repara onde está o x e repara onde está o y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar esses termos que são a nossa parte central da equação da circunferência com esses termos em vermelho aqui. Ó. Então, olha só. Quem está com a variável x? Não é o menos 8? Eu vou pegar esse menos 8 e vou igualar ó, a esse menos 2x xc. Porque aqui tem variável x e aqui também tem a variável x. Então, olha só, igualei. Ó, menos 2x xc, que é a variável que acompanha o centro da nossa circunferência para a abscissa, igual ao que acompanha a variável na nossa equação, ó, menos 8. Temos que isolar esse xc? Temos. Olha como vai ficar agora. Se eu isolo esse xc, esse menos 2x que está multiplicando desse lado da equação, passa para o outro lado como? Isso, passa dividindo. Ó. Então, esse menos 2x que está multiplicando passou para cá, dividindo. Bom, para nós encontrarmos o xc, basta apenas fazer essa divisão aqui. Ó. Menos com menos, mais. 8 divididos por 2, 4. Opa, olha só que legal. Esse x com esse x vai embora, ó, porque x divididos por x é a mesma coisa que x na zero. E x na zero é o número 1. 1 vezes qualquer coisa. Então é só fazer a divisão da parte numérica aqui. Ó. Menos com menos mais. 8 divididos por 2, 4. Então por isso que a coordenada da abscissa do centro é o 4. Ó. Conseguiram entender? Da mesma forma, eu vou fazer para y aqui agora. Então, eu vou pegar esse menos 2y, yc. Cuidado com o sinal de menos. Eu tenho que pegar ele na minha equação. Vou pegar ele e vou igualar a quem agora? Digam para mim. Olha para a fórmula. Então, eu vou igualar agora ao mais 10y. Ó. Vou igualar junto com o sinal. Vamos lá. Ó. Menos 2y, yc é igual a 10y. Para isolar, então, meu yc... O menos 2y que está multiplicando vai passar como? Perfeito, ele passa dividindo. Atenção com o sinal aqui, ó. Divisão mais com menos vai dar menos. O y vai embora com y. 10 divididos por 2, 5. Então, o nosso yc é igual a menos 5. Então, a coordenada do nosso centro a gente já obteve, ó. A coordenada é quem, ó? 4 para x, que é o xc, menos 5 para y, que é o yc. Nossa, professor, consegui entender muito bem. Esse é um exemplo, é assim que a gente determina o centro da nossa circunferência. Professor, então agora falta quem? Isto, falta o raio.
Atenção ao raio aqui, por favor. Ah, professor, o raio é só o r ao quadrado? Não. Por isso que eu coloquei de cores diferentes aqui, ó. Tudo que está em azul, que eu expliquei no último slide, é o nosso raio. Então eu vou pegar tudo isso agora e igualar a esse número 5 aqui, ó. Não é apenas, o 5 é o nosso raio porque ele está aqui. Não, porque eu ainda tenho, ó, a coordenada do centro da abscissa e da ordenada ao quadrado, porque a gente fez o desenvolvimento dos produtos notáveis, então essas coordenadas ainda estão presentes na equação geral, a gente não pode descartar elas. Vamos lá então, eu vou repetir essa parte em azul aqui, ó, repetir ela. Só que essa parte em azul é exatamente igual a quem, ó? É igual ao termo que não acompanha a variável, ó. Tá vendo que o 5 não acompanha nem o x nem o y? Porque aqui, ó, não tem variável x e y. Ah, professor, claro que tem. Olha o XC e o YC. Cuidado, gente. XC e YC, ó, são números. A gente não descobriu agora quem é o XC e quem é o YC? Então é só substituir aqui, ó. Eu vou pegar o 4 e o menos 5 e substituir no lugar do XC e no lugar do YC, para então eu encontrar o meu R, que é o raio. É isso que a gente vai fazer. Então, primeira coisa, vou pegar essa equação e vou substituir. Olha só, eu peguei o XC, substituir pelo número 4, ó, 4 no lugar do XC. Peguei o YC e coloquei o menos 5, ó, menos 5 no lugar do YC, desculpa. Vou pegar aqui, ó, e igualar a quanto? Ó? Não posso igualar a zero. Atenção que aqui os alunos erram bastante, porque isso aqui designa a minha equação geral, tá? Ó, essa aqui é a equação geral da circunferência. Só que quem não acompanha as variáveis é o número 5 aqui, ó. Então é o número 5 que eu vou igualar e não ao zero. Aqui os alunos cometem erros fáceis aqui, né? Porque eles observam essa equação geral, vou igualar a zero. Não, é quem não acompanha a variável, ó. É o que está no lugar da parte em azul. Então o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, gente, olha só. 4 ao quadrado, 16. Menos 5 ao quadrado, 25 positivo. Menos r ao quadrado, vou repetir menos r ao quadrado. Esse 5 que está desse lado da equação, eu vou trazer ele para esse lado com um sinal trocado, ou seja, com um sinal de menos. Então a minha equação fica dessa forma aqui, ó. 4 ao quadrado, 16. Menos 5 ao quadrado, 25. O 5 que estava positivo passou para cá e ficou negativo. Por que eu fiz isso? Para jogar depois esse menos r ao quadrado para o outro lado, deixando ele positivo. Por isso que eu fiz isso. Vamos resolver aqui a parte numérica, então. Ó. 25 menos 5, esses dois termos dá 20. Mais 16, 36. Então vai ser 36 menos r ao quadrado igual a zero. Eu não tenho que achar o meu r? Passo esse menos r ao quadrado para o outro lado, ele vai ficar positivo. Como está o quadrado, eu preciso isolar, então eu tiro a raiz do outro lado. Raiz quadrada de 16 é... Raiz quadrada de 36, respondam lá para mim. Isto! O raio é 6. Então, professor, nós possuímos o centro, nós possuímos o raio e sabemos que é uma circunferência pela primeira parte da nossa equação. Muito bem, é assim que desenvolve um exercício de equação geral de circunferência. Nossa, professor, quanta conta! Agora vai aumentar a quantidade de contas. Falta ainda fazer o plano cartesiano, né? Essa aqui só foi a parte algébrica. Vamos então plotar no nosso plano cartesiano. Olha aqui o plano. Lembram lá? Ó? Vou voltar aqui para vocês. Ó. O nosso centro foi 4 para x e menos 5 para y, né? Ó. Então eu coloquei aqui 4 para x, menos 5 para y, meu centro está justamente aqui. O nosso raio é 6, tracei o meu raio 6, fiz a nossa circunferência. Fim da operação, fim do exemplo. Muito bem, se você não entendeu, volte o vídeo, aperta o pause e aí compreenda melhor. Tudo bem? Qualquer dúvida, perguntem lá para mim no Iônica. Avançando, vamos fazer mais um exemplo? Porque aqui a gente tem que fazer vários exemplos para vocês entenderem, né? Então vamos para o exemplo número 2. Bom, primeira parte, para a gente comparar essa equação geral, nós temos que pegar essa equação aqui e colocá-la na forma geral. Ela não está na forma geral. Por que não, professor? Porque a forma geral, o zero tem que estar do lado direito aqui, ó. Repara, o zero tem que estar, porque senão você vai confundir com o raio na hora que você for fazer. Então, por isso que é importante colocar na equação geral. Como que a gente passa para a equação geral? Para aparecer um número zero aqui, joga esse 3 para o outro lado, ele vai ficar menos 3. É isso que eu fiz. Passei o 3 para o outro lado
ele ficou negativo. Primeira pergunta, então. Pergunto para vocês, é uma circunferência, sim ou não? Muito bem que respondeu sim. É uma circunferência, x² e y² são iguais, então positivo, é uma circunferência. Próxima parte, centro. Utilizar a parte vermelha. Então nós vamos pegar o menos 2x xc e vamos igualar a quem? Muito bem, se você respondeu ao mais 6x, coloca lá. Menos 2x vezes xc igual a 6x. Repare que não tem um pontinho agora da multiplicação, que é a mesma coisa, né? Bom, para encontrar o xc, o menos 2 que está multiplicando passa, dividindo muito bem. Vai embora o x com x, mais com menos dá menos. 6 divididos por 2, 3. Então, xc é igual a menos 3. Achamos a abscissa do centro. Agora que vocês estão entendendo, eu estou acelerando um pouquinho, tá? Próximo passo, temos que achar a ordenada do centro. Menos 2y tem que ser igual a quanto agora? Isto, menos 4, ó, vem com sinal junto. O menos 2y que está multiplicando passa, muito bem, dividindo. Atenção ao sinal, menos com menos, mais y vai embora, 4 divididos por 2, 2. Então, o yc é igual ao 2. Sabemos que a coordenada do centro, então, menos 3 para x, 2 para y. Encontrar o raio. Olha porque foi importante a gente colocar o 3 para esse lado, ó. Porque senão você ia igualar isso tudo aqui, ó, ao número 3. E você não pode igualar o número 3. Você tem que igualar o raio da fórmula de equação da parte azul, olha só, ao menos 3. Ó. Por isso que é tão importante você colocar na equação geral da circunferência. Então eu joguei o 3 para o outro lado, ele ficou negativo, ó, porque senão você igualaria o mais 3 aqui. Ó. Isso que é importante, isso aqui que faz os alunos errarem, hein? Cuidado. O que eu fiz aqui agora então? Ó? Substituir o xc e o yc pelos próprios valores aqui. Ó. Menos 3 no lugar do xc, 2 no lugar do yc. Vamos colocar aqui de forma a resolver. Vamos resolver então as operações. Menos 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. Vou passar esse menos 3 para esse lado e ele vai ficar positivo. Então ficou dessa forma aqui. Ó. Vou passar o menos r ao quadrado para o outro lado, ele vai ficar positivo. Mas antes eu vou operar aqui. Ó. 9 mais 4, 13. 13 mais 3, 16. 16 menos r ao quadrado. Passei o r ao quadrado para o outro lado, ficou positivo. Extrai a raiz, raiz quadrada de 16. Quem disse 4 acertou muito bem. Pausa o vídeo, volta. Vocês viram que agora eu dei uma acelerada, porque agora vocês já entenderam pelo primeiro exemplo. Espero que tenham entendido nesse. Não voltem e aperta o pause. Tá? Vamos então para o plano cartesiano. Bora lá. Coordenadas do centro. Menos 3 para x, 2 para y. Tá? Se você não lembra, volta o slide, pausa, volta lá para você lembrar. Raio, quem era o nosso raio? Muito bem, a distância era 4, traça a circunferência, finaliza o exercício. Tranquilo, né? Muito bem, vamos fazer mais um? Bora para mais um. Vamos dificultar um pouquinho essa equação? Professor, não quero dificultar. Vamos dificultar sim. Vamos lá agora. Ai, meu Deus. Sumiu o x. Sabia que ia acontecer isso. Ai, meu Deus. Tem um 5 na frente. Pô. Nossa, não tá na equação geral. Tem um 60. Ai, meu Deus. Acabou o mundo. E se eu coloco uma questão dessa na prova, o que acontece? Não sei fazer. Não sei fazer. Vou deixar em branco. Se caiu uma questão dessa no vestibular, vou deixar em branco. Não. Vamos lá comigo. Nós conseguimos resolver ela. Vamos lá. Primeiro passo. Sim, ó, os dois valores são iguais, então isso sim é uma circunferência. Só que atenção agora para mim, por favor. Gente, olha só. Eu tenho que trazer essa equação de circunferência nessa forma da equação geral. Repare que na frente do y ao quadrado e na frente do x ao quadrado, ó, eu só tenho o número 1. Ó, eu só tenho o número 1. Então, eu tenho que trazer essa equação nessa forma. Porque só vai funcionar o centro e o raio se no x ao quadrado e na frente do y ao quadrado estiver o número 1. Se estiver outro número, você não consegue encontrar o centro da sua circunferência e o raio. Tá? Então, por isso que a gente tem que trazer essa equação para a forma da equação geral. Bom, o que acontece se eu dividir essa equação inteira pelo número 5? Olha só, todos os números na frente das variáveis não são iguais aos múltiplos de 5? Então eu posso dividir toda a minha equação por 5. O que eu vou fazer aqui agora então? Eu vou pegar esse 60 e vou jogar ele para o outro lado para deixar ele da forma geral. Lembra que ele tem que ser igual a zero. Passei o 60 para o outro lado e ele vai ficar negativo, vai ficar menos 60 e daí a equação inteira igual a zero. Olha o que eu vou fazer na sequência, vai ser um passo só. Eu vou pegar toda a minha equação e vou dividir pelo número 5. Todos os termos eu vou dividir pelo 5.
Então vai ficar dessa forma. Se eu divido 5x² por 5, eu posso cortar, vai embora o 5. Vai embora o 5, 20 divididos por 5 vai dar 4, 60 divididos por 5 vai dar 12. Então, olha só a nossa equação. Agora sim, gente, a nossa equação está na forma geral. Eu tenho que colocar ela nessa forma, para então poder encontrar o xc e o yc. Atenção lá, por favor. Primeira pergunta, é uma circunferência aqui ainda? X² e y², a gente já respondeu, né, que sim, ó, os dois valores são iguais, é uma circunferência. Então, vamos encontrar e definir agora o nosso centro dessa circunferência. Professor, não tem o x aqui, ó. Então, eu vou pegar o menos 2x xc e vou igualar ao que se não tem? Isso, quem respondeu 0, muito bem. Vou igualar o número 0, porque não tem a variável x aqui na equação. O menos 2x que está multiplicando passa dividindo. 0 divididos por qualquer valor, isto é o próprio número 0. Então, quer dizer que a coordenada da abscissa do centro, ó, é o nosso 0. Perfeito. E o y? O y eu vou igualar a quem? Cuidado aqui agora, por favor, é um outro erro muito comum. Nas equações de circunferência, você tem que tomar muito cuidado aonde você substitui. Alguns alunos fazem o seguinte, ó, vou pegar o menos 2y, yc e vou igualar ao 20y. Eu já dividi toda a minha equação por 5, então esse é o novo valor para y aqui agora. Então eu vou pegar o menos 2y, yc e vou igualar ao 4y, porque senão o resultado aqui vai ser diferente se você igualar ao 20 aqui. Tudo bem? Então vamos lá então. Ó. Vou pegar o menos 2y que está multiplicando e passar dividindo, mais com menos, 4 divididos por 2, 2 o y vai embora. Então, a coordenada da ordenada do centro da circunferência é o menos 2. Logo, as coordenadas são, tá aqui embaixo, 0 para x, menos 2 para y, achei o centro. Vamos achar o raio agora. Repara que tem aqui ó, o menos 12, por isso que é importante jogar para o outro lado da circunferência. Raio. Já vou substituir direto, já sei que vocês já sabem agora o passo do raio. O que eu fiz? Substituí o meu xc pelo 0, por isso que ficou 0 ao quadrado. Substituí o yc pelo menos 2, por isso que ficou menos 2 ao quadrado. E igualei tudo a menos 12, porque a parte em azul tem que ser a parte que não tem a variável, ou as variáveis, tá? Então, por isso, menos 12. Vamos resolver aqui, ó. 0 ao quadrado, 0. Menos 2 ao quadrado, 4. O menos 12 passa para o outro lado e fica positivo. Então, vai ser 4 mais 12 menos r ao quadrado igual a 0. 4 mais 12, 16. Passei o r ao quadrado para o outro lado. Como ele estava negativo, passou o positivo. Extraio a raiz. Raiz quadrada de 16. O r é igual a 4. Temos o centro em 0 e menos 2. Vamos para o plano cartesiano. 0 para x, atenção. Então, o ponto tem que estar em cima do eixo da ordenada. Menos 2 para y, aqui está o nosso centro. Traço um raio igual a 4, traço a minha circunferência. Final da operação. Muito bem, muito bem. Exemplo número 4. Vou dar mais um exemplo número 4, que nem eu fiz na equação da reduzida. Ah, meu Deus. Tava faltando. Meu Deus. Só o que faltava. Mas é claro, o professor Renan, é óbvio que vai ter fração. Atenção aqui, porque o vestibular adora e ama colocar frações para vocês nas equações de circunferência. Até uma outra pergunta que alguns alunos fazem e é importante, por exemplo, vocês observaram no último exemplo que aqui na frente do x estava o número 5 e na frente do y também. Professor, e se todos os outros valores não fossem divisíveis por 5 e só os dois aqui fossem? Porque eu tenho que colocar esses primeiros termos como sendo 1 para x ao quadrado e 1 para y ao quadrado. Digamos que lá não tivesse, por exemplo, sei lá, o mais 20 ou menos 20, né, que estava lá na hora. E tivesse aqui, sei lá, 36. 36 não é divisível por 5. Então ia ficar com uma fração aqui, ia ser 36 quintos na hora de você dividir toda a equação. Tá? Então, por isso que é muito importante, na hora que aparecem os valores aqui na frente, de você fazer a divisão da equação inteira. E pode ser que nessas divisões apareçam, então, frações para vocês no resto da equação. Por isso que eu vim fazer uma com fração aqui agora. Então, vamos lá. Vamos resolver aqui. Ó. Primeira coisa, está na forma geral? Não está. Professor, ele já está com 1 na frente do x ao quadrado e 1 na frente do y ao quadrado. Mas é igual a 0? Não. Então, a primeira coisa, joga essa fração para o outro lado
e torne a equação igual a zero. Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menos x sobre 2 menos 15 sobre 16 avos igual a zero. Próxima pergunta. É uma circunferência? Vocês já podem responder sim, né? A gente já sabe que é uma circunferência. Muito bem. Centro dessa circunferência. Repare que agora eu não tenho y. Eu só tenho o meu x. Ai, professor, tem fração. Ai, meu Deus. Calma, vocês vão ver que é muito tranquilo. Então aqui, ó, menos 2x, xc eu vou igualar quem agora? Isso, a menos x sobre 2. Então ficou assim a minha equação agora. Vou pegar o menos 2x que está multiplicando e passar para cá dividindo. Só que quando ele passa dividindo aqui, já não tem um 2, então esse 2 ele vai multiplicar esse fator menos 2x. Ele vai ser dessa forma aqui, ó. O menos 2 que estava multiplicando passou dividindo, só que eu já tinha um 2 aqui embaixo. Por isso que ele multiplica aqui o menos 2x. Atenção lá, ó. 2 vezes menos 2x, muito bem, menos 4x. Então ficou menos x em cima com menos 4x embaixo. Menos com menos, mais. Então o resultado vai ser positivo, x vai embora com x. Ah, professor, aqui vai dar zero em cima? Não coloque zero. Porque você tem, lembre que tem um número 1 aqui na frente do x, ó. Tem um menos 1 aqui com o sinal, né? Só que menos com menos vai dar mais. Então vai sobrar pra gente que xc é 1/4 aqui agora, ó. xc é 1/4. Então muito cuidado com isso, tá? Vai dar 1/4. Ou, se a gente for jogar no plano cartesiano, que a gente vai precisar dos números decimais, 1/4 é igual a 0,25. Muito bem. Da mesma coisa que a gente fez um x, vamos fazer pro y. Repare que na nossa equação geral eu não tenho o y. Então quer dizer que eu vou igualar a zero. Vou pegar o menos 2y, yc para achar a ordenada do centro e vamos igualar a zero. Menos 2y que está multiplicando passa dividindo. 0 dividido por qualquer coisa, 0. Então a ordenada do centro é o zero. Olha só como a gente faz a representação. 0,25, ponto e vírgula para mudar a coordenada e 0 para o y. Muito bem? Cuidado com a fração. A fração é o que complica, tá? Vamos para o raio, então. Parte em azul tem que ser exatamente igual a quem? Fala para mim. Olha aqui, ó. 15 sobre 16 avos, ou melhor, menos 15 sobre 16 avos. Então eu vou substituir o valor do meu x e do meu y no lugar do xc e do yc. Então vai ficar exatamente dessa forma aqui, ó. xc. Ah, professor, eu posso trabalhar com 0,25 aqui? Pode, não tem problema. Vocês sabem sempre que eu adoro trabalhar com fração. Então por isso que eu peguei 1/4 e coloquei no lugar do xc, ó, 1/4 ao quadrado. O yc é 0, 0 ao quadrado. Tudo isso tem que ser igual à parte que não possui a variável aqui na equação geral. Por isso que eu igualei a menos 15 sobre 16. 1/4 ao quadrado é 1 sobre 16 avos. 0 ao quadrado, 0. Esse menos 15 sobre 16, eu vou passar ele para o lado da equação e vou deixar ele positivo. Então vai ficar assim para mim, ó. Aqui distribuindo, né, ao quadrado, ó. Reparem que na nossa fração o quadrado vai no numerador e no denominador, é isso que eu representei, né? A fração veio para esse lado e ficou positiva. 1 ao quadrado, 1, 4 ao quadrado, 16. Por isso que é 1 sobre 16 avos mais 15 sobre 16 avos igual a r quadrado. Olha que legal que ficou aqui, ó. Se eu fizer isso, eu nem preciso tirar o MMC, né? É só somar a parte de cima. E olha que incrível aqui, gente. Quanto que é 1 mais 15? Perfeito, 16. Ó. 16 sobre 16. E 16 sobre 16 é o quê? É 1. Como está o quadrado desse lado, eu tenho que tirar o quê do outro lado? Raiz quadrada. Ah, professor, não acredito que a gente fez tudo isso com fração para chegar que o nosso raio é igual a 1. Gente, fizemos tudo isso para descobrir que o nosso raio é igual a 1. Muito bem, centro da circunferência em 0,25 para x, 0 para y, 1 no raio. Então vamos lá, vamos esboçar no nosso plano cartesiano. Então aqui, ó, esse verdinho aqui, ó, o 0,25 para o x, tá? Zerou, então, na ordenada, o ponto está exatamente sobre a abscissa. Vamos traçar aqui um raio de 1 e fazer a nossa circunferência. Professor, toda aquela equação com fração, para colocar para a equação geral, para tudo isso, para dar essa mínima circunferência? Isto, exatamente. Muito bem. E com esse exercício, nós finalizamos o exemplo e a aula número 2. Espero que vocês tenham gostado. Agora vai ter mais uma parte
Depois, na meta número 4, que são as relações entre ponto e circunferência, né? Não sei se vai entrar ainda na reta na circunferência, tem que dar uma olhada, mas para vocês fazerem relações da circunferência com ponto e da circunferência com reta. Caso você não tenha entendido alguma parte desse vídeo, por favor, volte, pause, veja parte a parte e ainda se persistir dúvidas, coloquem para mim no Iônica. Agora, com todos esses exercícios, vocês são capazes de completar a meta número 3. Lembrando que eu só não postei esse vídeo porque sexta-feira foi feriado. Gente, grande abraço para vocês, muito obrigado e fiquem agora com o nosso pós-crédito. Bora! Bom, agora para finalizar esse vídeo então, eu vou trazer o vídeo que é a onda do momento. Na verdade não é um vídeo, nem um meme. Como que é o nome do que tá bombando no momento? TikTok. Ah, é aquele aplicativo que faz vídeo curto, né? Esse mesmo. Então eu vou trazer um TikTok aí para vocês. Esse TikTok viralizou muito, né? Então eu vou colocar na tela do meu computador e o meu editor aqui vai colocar para vocês. É aqui, ó. Ladinho aqui, ó. Me diz seu nome, sua idade, sua altura com a sua cidade, pois sua roupa preferida, faz uma pose bonita, faz uma dancinha, um cantor, uma comida, seu aniversário inicial do crush, vixe, nem vixe. Esse TikTok vai pra você, aluno, que sempre faz aquela pergunta incrível pra mim. Professor, quantos anos você tem? Professor, qual que é o dia do teu aniversário? Professor, do que você gosta? Professor. Então, eu vou replicar esse TikTok para acabar com essas perguntas. Segue aí então, olha lá. Me diz seu nome, sua idade, sua altura com a sua cidade, pois sua roupa preferida, faz uma pose bonita, faz uma dancinha, um cantor, uma comida, seu aniversário inicial do crush, vixe, nem vixe.